Vamos para mais um cafezinho? Eu tô pensando aqui no que falar ainda. Tava em dúvida, e aí eu pensei assim, pra falar da minha atividade do dia a dia, né? A falar do que eu tô fazendo hoje, que é a melhor coisa, né? O que eu tô fazendo hoje, eu acho que eu já até fiz um cafezinho sobre isso. É sobre manter o padrão, né? Quando a gente vai desenvolver software, e eu acho que, se não me engano, o Pragmatic Programmer tem um capítulo sobre isso, assim, sempre mantenha um padrão, né? E aí, vamos lá. Primeiro, que sim, o que é manter o padrão, né? Bom, o que eu tô fazendo hoje começou quando, se não me engano, a gente teve um problema, acho que na sexta ou na quinta, acho que foi na quinta que a gente conseguiu resolver até a sexta, que foi um exception no JavaScript lá que simplesmente capotou o sistema e, assim, o bom foi que travou o processamento e não mandou mensagem para o tópico de erro, né? Que a gente sempre tem essa história de tópico de erro, né? E aí descobriu o quê? O nosso tratamento de erro não mantém um padrão. Batman. E aí tá um problema, assim, tipo, cara, você tem uma aplicação, quando dá erro, ela sempre tem o mesmo padrão? Ela sempre tem o mesmo padrão de tratamento de erro? Existe um padrão? Tipo, e isso é... Nossas aplicações têm que ter isso, assim, tipo, sempre tem que manter um padrão, né? Eu nunca tinha pensado nisso, na verdade, até entrar na empresa atual, assim. Eu já tinha lido isso em algum lugar, mas as empresas que eu trabalhei, eu nunca vi ninguém fazendo isso, né? E aí quando eu entrei na empresa atual, né? Aí eu tive que acessar alguns servidores e eu falei assim, beleza, mas assim, tipo, lá naquele servidor, onde é que tá as coisas, né? E aí isso a gente tá falando assim, Telecom, na época que eu entrei, vivia no mundo 10 anos anterior, né? Porque eu entrei no mundo 4G tava no mundo ali de 2010, apesar de ser 2020, né? E aí a pessoa falou, existe esse padrãozinho aqui, você vai, tem um arquivozinho em tal lugar, listando tudo que tá naquela máquina, e aí falou assim, tem esse comando são iguais para todas as máquinas. E era assim, era o mesmo comando bash, igual para mesmas as máquinas, para as mesmas versões. Talvez tenha mudado hoje, né? Porque o produto largou de ser bare metal e começou a virar, hoje é Kubernetes, né? Mas naquela época, em 2020, era o mesmo comando para todas as versões, né? Aí eu lembro que eu acessei pela máquina, foi um produto lá 4G, depois eu fui mexendo num produto 3G, e aí era o mesmo comando, as mesmas linguagens, tipo, a gente tinha uma linguagem, a gente tem uma linguagem proprietária lá, e era a mesma linguagem, era tudo mesmo, assim. E eu fiquei, pô, que legal isso aqui, né? Depois eu soube, porque, ó, cara, tem que manter o padrão, assim, porque se não, você pega uma pessoa, muda ela de contexto, você vai ter que adaptar tudo, ela vai ter que reaprender tudo. Não. Você pega uma pessoa, muda ela de contexto, mesmo padrão. Tudo a mesma coisa, né? Isso é útil para quem tem trocentos clientes, como a empresa que eu trabalho, né? E até parece que eu fiquei pensando aqui, será que eu tô falando coisa que é NDA? Não é NDA, não, tipo... não, eu só tô falando de manter o padrão, não tô falando de como é que funcionam as coisas, né? E hoje esse mundo nem existe mais, né? Hoje o mundo tá tudo Kubernetes, então eu nem sei como funciona, né? Mas o tratamento de erro, eu tive que pegar, aí eu cheguei, a primeira coisa que eu vou fazer, né? Cheguei pro meu chefe, tá bom. Então eu vou fazer um levantamento dos possíveis erros que existem lá, tipo. E aí eu fiz um levantamento dos possíveis erros que existem, validei eles, né? E aí depois eu fui verificar um a um ponto da nossa plataforma, fazer uma wiki, o que acontece se eu fizer tal coisa. Então, basicamente, eu peguei todos os pontos que podiam dar erro, multiplicado por todos os erros e executei um teste. Cara, eu terminei ontem, então foi sexta, segunda e terça, 3 dias para fazer isso, um trabalhozinho bem chato. Que aí o próximo passo é discutir com a arquitetura e ver como é que a gente define isso. Né? Tipo, uma coisa que eu sei que a gente não pode mudar o padrão. O padrão, assim, tipo, desculpa, é o comportamento. O comportamento não pode mudar. O que a gente pode mudar é como o comportamento se resolve. Assim. Então, tipo, se tem um erro lá, por exemplo, vamos falar de processamento de fila, né? Se a gente tem um erro no processamento de fila, como é que a gente faz o processamento de fila, né? Se a gente tem um erro, esse erro pode ser 2 problemas bem básicos, né? Ele pode ser um erro no meu processamento, ou ele pode ser um erro na fila, na característica da minha mensagem, né? Quando o erro é no meu processamento, o melhor é para o processamento. Para o processamento.
Imagina o erro que a gente teve na quinta, né? A pessoa que subiu um script lá que ela não tinha testado, ela fez uma alteração minor, assim, de última hora, e subiu o script. E achou, não, vai dar tudo bem. No pointer exception para todos os lados e parou o processamento. Ainda bem. E aí o que aconteceu? Ela parou o processamento, então ela parou de processar aquele tópico, e aí daí para baixo não tinha mais processamento, porque assim, date stream processing, ele sempre vai tópico para tópico num gráfico, né? Que aí assim, eu tava lendo lá, falando sempre que é direct acyclic, né? Mas não, ele tem ciclo, né? A gente botou ciclo nele, né? Porque tem um caso lá que é bem específico, né? A gente recebe, a gente tem dois casos, né? Tipo, que a gente recebe, tem um caso que a gente reprocessa mensagens, né? Que aí esse processo acontece quando? Se eu estou fazendo correlação, e aí a mensagem que eu estou esperando não chegou, aí eu mando de volta ali para esperar mais 2 horas, ou quantas horas for que tem a janela de correlação. Ou se eu estou fazendo o enriquecimento da mensagem, por exemplo. Eu implementei um sistema lá, né? O que acontecia? A gente tem foi engraçado até que eu implementei implementei na unha, assim, só plugando um no outro, ficou um uso de CPU absurdo, né? Mas, e funcionou. Funcionou, mas ficou um uso de CPU absurdo. E aí a gente teve que implementar do lado do produto um cara que segurava a mensagem. Tem como fazer isso em Kafka Stream. Tem como fazer isso em Kafka Stream usando State Store, né? O Kafka Stream ele tem uma base de dados local lá, não é local, né? Tipo uma base de dados, a gente chama de State Store que salva a mensagem local e aí tipo depois de um tempo você olha, vê quando ela foi salva e faz o que você quer com ela. E aí e aí assim você pode ter um ciclo, né? Que assim algumas pessoas chamam de dead letter kill, né? Aí varia muito, assim. Eu nunca achei uma definição boa de dead letter kill, assim. Assim, como um padrão, assim, desenhado como padrão. Quando usar, como usar. Eu achei, assim, algumas... pessoal comentando de produto, né? Isso que é uma falha, assim. Eu acho que... Eu até falei com minha orientadora, mas isso foge do esquema de pesquisa, né? O que a gente olha... O que a gente define esses padrões? Por mim, o que eu faria, né? Eu estaria definindo os padrões de processamento de mensagem, né? Que isso é bem assim, confuso, né? Confuso, assim, as pessoas não têm uma ideia, basicamente, como é que é o processamento de mensagem, como é que é o processamento de eventos, né? E aí você vai pegar na indústria, existe vários padrões, cada um implementa um padrão, e aí blá blá. Tem gente que acha que aquilo ali é a definição escrito na pedra, mas não é escrito na pedra, não tem ninguém que define, né? Mas voltando aqui ao tratamento de erro, né? Aí assim, você tem essa como se fosse a dead letter kill, que é assim, você manda isso para um tópico, aquele tópico vai segurar a mensagem por algum tempo e ele volta de novo para processar. Aí voltou de novo para processar, o que ele faz? Ele vai processar aquilo ali, ele vai processar de novo. E aí você tem aqui, nesse cara que volta de novo, ele tem duas opções. Ele pode descartar aquela mensagem ou mandar para algum outro lugar, né? Tipo, acabou meu café já. A gente só deu 8 minutos de negócio. Aí sim, se descartar para mensagem, eu posso mandar para um outro tópico, né? Que eu já vi empresa que manda para um outro tópico e aquele tópico ali, se uma hora eles botam um alarme ali, tem mensagem nesse tópico. Se tiver mensagem nesse tópico, eles vão analisar as mensagens. Depois de analisar as mensagens, eles vão decidir o que fazer. Porque assim, se tem tem um problema naquele tópico, alguma coisa errada aconteceu e essas mensagens não podem ser descartadas, né? Então, tem empresa que faz de qualquer jeito, né? E, assim, o nosso produto, ele tem que dar suporte a todas, né? Mas, voltando aqui ao padrão, né? O padrão, assim, que eu falei, né? Se eu dar um erro ali, se dá um erro, eu tenho que decidir, aquele erro, ele é do meu sistema, dos meus scripts, ou aquele erro é das mensagens. Por exemplo, as mensagens estão vindo com um valor nulo. Se as mensagens estão vindo com valor nulo, tipo, aquilo ali eu tenho que salvar em algum lugar. Agora, se o erro é do meu sistema, tipo, eu fiz um deployment ali que tem algum problema, isso é comum, galera. Assim, é comum absurdamente, assim, tipo, ou umas coisas bizarras, né? Tipo, ou a gente muda, quem tem backward compatibility, né? Quem tem esse requisito, a coisa mais bizarra que tem é você fazer
você fazer um deployment, né? E aí você muda o comportamento de algo que você nem sabia que existia, né? Tipo, aconteceu uma vez isso, aconteceu um sábado, aí eu falei, me ligaram, porque a aplicação começou a se comportar diferentemente. Aí eu olhei assim e falei, caramba, o que que tá vendo? E aí a gente implementava uma funcionalidade de... A gente tem... é bem comum em Data Stream Processing, Time Window, né? Aí a gente não tinha Time Window Processor, né? E aí o que aconteceu? Quando eu descobri que os caras usavam o Time Window... Qual é o comportamento padrão do Time Window Processor, né? Chegou alguma coisa que aquela janela já fechou, manda pro processo o mais rápido possível, né? Aí os caras me explicam, não, porque vocês tinham 1 minuto aqui de processamento de mensagem, então assim, a gente conseguia processar mensagens antigas. A gente tinha 1 minuto? Não, a gente não tem 1 minuto, não tinha 1 minuto. A gente nem olhava pra isso, a gente só pegava, tipo, recebia as mensagens, processava, e aí tinha um trigger a cada minuto que a gente fazia o flush, né? E aí os caras achavam que isso era uma funcionalidade. Não, isso não era uma funcionalidade. Eu falei, não, tá bom, então assim, ó, coloca como grace period aí 1 minuto. Tipo, aí eu, tá, funcionou, beleza. Então, segue a vida, tipo, é como se assim, né, a gente implementou uma funcionalidade que quebrou o comportamento padrão que a gente não sabia que existia, né, e tinha gente usando, né? Tipo, tinha gente acreditando que aquilo ali era o comportamento padrão, né. E é uma coisa que eu vi uma vez, né, efeitos colaterais de APIs, se elas estão em produção, elas devem ser mantidos. Eu não lembro onde eu li isso, né? Mas e aí tinha vários casos de uso, assim, que a pessoa descrevia, até do sistema operacional mesmo, que o sistema operacional consertou um problema lá e, tipo, deu merda em um monte de lugar, porque as pessoas usavam aquilo como... Tipo, o exception, try catch exception. Parou de dar um throw exception ali, né? Entendeu? E aí as pessoas usavam isso como padrão e teve que virar a funcionalidade, né? Então, meu cafezinho... Tentando fazer um resumo aqui, já faz tempo que eu não faço resumo dos cafezinhos, né? Assim, beleza, tratamento de erros, ou qualquer coisa que a gente tem que ter um padrão. A gente tem que seguir um padrão. Esse padrão ele tem que estar escrito em algum lugar. Tipo, tem que ter uma documentação, uma página de Confluence, ou sei lá, dizendo assim, ó, como é que a gente trata... Ou faz um levantamento básico, assim, tipo, beleza, quais são os possíveis erros que podem acontecer quando, sei lá, tem... isso pra gente que a gente faz... mas também é até bom para quem para saber coisa em produção, né? Eu falei esses dias de post-mortem, isso pode ser útil para post-mortem, tipo, quais são os possíveis erros que acontecem em produção? Às vezes os possíveis erros são todos comuns e a gente não percebeu, né? E o tratamento de erro pode ser bem similar. E meu cafezinho é esse, pessoal. Espero que tenha te ajudado aí. Talvez tenha ficado meio confuso, mas vai saber. Valeu e bom dia.